tudo super? Aqui é o Tiozão, seja bem-vindo a mais um Papo de Taverna e o último Papo de Taverna do ano de 2023, fechando a primeira temporada com ele, o cara Jorge dos Santos Valpassos, da Lampião Game Studios. Galera, mas antes, faz assim, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Super Geek TV, vai lá, se inscreve aí. Seja muito bem-vindo, cara. Solta aí um D20 para dar um crítico nesse like e apontar aí pro YouTube que o canal da Super Geek aqui também é de qualidade. Compartilha aí, cara, com 2 ou 3 amigos pra fortalecer a nossa Liga Geek. Então, galera, pra finalizar 2023 com chave de ouro, sem mais delongas, pega a sua caneca e bora pra taverna! E tá aí o cara, galera, Jorge dos Santos Valpassos, a última entrevista, o último podcast do Papo de Taverna, pra fechar com chave de ouro a Taverna do Tiozão. Cara, que massa, fechando a primeira temporada do Papo de Taverna com Jorge dos Santos Valpassos. Fala sério. E aí, Jorge, tudo super, cara? Tudo super, Tiozão. Muito feliz, muito alegre de estar aqui fechando esse Papo de Taverna, fim de ano, né? Celebrações rolando. E é uma honra, um prazer, uma satisfação, como a galera do Lampião diz. Saudações, pessoas. Espero que a gente tenha aqui um papo fantástico e que você esteja aí acompanhando também, se permita entrar nesse jogo aqui. Cara, a gente fica honrado pela sua presença, Jorge. Ainda mais, né? Eu acho que isso não é pré-requisito, mas ainda mais, cara, que você ganhou no DOF em 2023 2 prêmios, né, cara? Com lições, né? E tudo envolvendo as mecânicas, as regras do jogo. Como é que foi esse prêmio aí, Jorge? Ah, não, vou ter que quebrar o protocolo aqui, que você já começou com o pé na porta. Uai, o quê? Ah, não, eu tenho que estar aqui com os troféuzinhos. Nossa, olha aí, cara, que massa, velho. Já tá na mão. Que Já louco, tá. cara. Jorge, foram os primeiros que você ganhou? Você nunca tinha ganhado antes? E olha que loucura. O quê? É um bicampeonato, porque eu peguei do ano... Campeonato do Jorge! Então, respondendo a tua pergunta, tiozão, o Lições RPG, o jogo pela AVEC, ele ganhou 2 Goblins de Ouro lá no Diversão Offline, lá em São Paulo. Melhor coesão de regras, que esse é um prêmio dado por um júri especializado para analisar a coesão de regras relacionada à proposta de game design que o jogo tem. Nessa premiação de melhor coesão de regras, eu tô com o bicampeonato, porque no DOF de 2022 eu ganhei com o Ceifadores. Então, 2022 com Ceifadores, 2023 veio com Lições. Mas, assim, a grande surpresa, e assim, foi incrível, eu não estava imaginando, tinha uma concorrência, assim, com títulos fantásticos esse ano. Eu estava simplesmente lá na premiação para bater palma para os meus amigos e para a galera que estava lá. E aí, quando me chamaram pro melhor livro básico de RPG do ano, olha, tiveram que quase me chutar da cadeira, sério. Acreditei de verdade que ocorreu. Você ficou em êxtase, tipo assim, é sério isso? É sério? Total. E esse livro básico, né, ele tem os quesitos, né, de diagramação, de explicação, exemplos, então considerada o conjunto da obra, né, o melhor livro básico de RPG, melhor coesão de regras. Então, esses 2 prêmiozinhos aqui significam muito pra mim e é uma honra. E é muito legal que eu esteja aqui no Papo de Taverna mostrando, né, porque nossa, eu tô muito feliz aqui. Muito mesmo. Não, a gente aqui fica comemorando junto com isso, porque, cara, você ganhou esse prêmio do Goblin, né, no DOF, e a gente tem o Lições pra jogar, todo mundo ganha, né, cara? É o que eu sempre falo aqui. Se o criador tá ganhando o prêmio, é porque o jogo é muito bom, né? Assim, é claro que, poxa, vamos pensar Oscar, né, outras premiações, Emmy, Grammy, etc. Premiações têm sempre algumas questões, por exemplo, talvez um jogo mais independente, ou não tem tanta visibilidade,
qualidade, mas a gente fica muito feliz com o reconhecimento. Já há um reconhecimento público, mas aí tem um reconhecimento da crítica especializada, é algo que é muito valioso, um grande carinho que a gente recebe da comunidade, e literalmente, eu cheguei a falar isso lá na premiação, um jogo de RPG, não sei se você concorda comigo, é um tipo de expressão artística, né, um tipo de expressão que é muito específica, no sentido de que a pessoa criadora, né, o autor, o game designer, ele propõe uma determinada experiência que ela não está completa, ela só é efetivamente concluída quando o jogo está em ato, quando ele está acontecendo. Então, uma relação muito de partilha. Até no discurso lá da premiação eu falei que o Lições RPG, assim como os outros prêmios que eu já ganhei, eu não considero uma autoria minha. Um jogo, ele é uma coautoria com quem está lendo, com quem está jogando. Então bacana, eu queria bacana. dividir essas premiações com todo mundo que já jogou e que vai jogar o Lições. E ainda digo mais, o Lições ele só acontece e só existiu em virtude de toda a bagagem jogando e lendo outros autores, a cena independente. Então, eu quero me afastar um pouco do mito do gênio criador, que eu não acho que rola isso. Há uma série de relações que a gente tem e a própria linguagem lúdica, né? Escrever um jogo de RPG já tem esse desprendimento, porque é você quando tá jogando, é o jogador, a jogadora fazendo aquela proposta acontecer, ela pega a minha mão, essa pessoa pega a minha mão e fala assim, então, gostei disso aqui que você propôs, eu vou fazer aquilo ali acontecer. E eu sinto, pode parecer um negócio meio mágico, mas há uma magia aí, de ficar muito feliz de ver as pessoas topando uma proposta, experimentando, jogando e até premiando isso. Então eu acho que é muito bonito. O jogo em si, eu também escrevo literatura de ficção, escrevo poesia e tal, mas o jogo em si, criar um jogo, é uma atividade assim muito de participação, de convidar as pessoas a ativarem aquela linguagem quando estão jogando. Então é muito bonita essa coautoria. Mas uma coisa que eu acabei de pensar aqui, Jorge, você falou assim que tem a coautoria, né, que a galera que tá jogando, tá participando, eu acho, realmente tem isso, né, mas o criador, ele, na hora que ele tá criando, na hora da sua criatividade, ele não tá muito sozinho na hora de... Como é que se dá esse processo seu de criatividade? Você faz em colaboração, bota teste com a galera, você faz tudo sozinho, depois você joga. Como é que se dá essa criatividade? Como é que você fez com Lições? Avisos do Reino! Escolha uma ou mais quests para ajudar o canal a crescer. 1. Colete a caneca do nosso grupo de RPG Dado Viciado. 2. Minere um item em nosso site para a sua casa. Ou 3. Explore o nosso Apoia-se e ajude o Reino a partir de R$5. Mais barato que uma ração de viagem. Links na descrição. Já que a gente está aqui entre amigos e é um bate-papo informal, como eu escrevi já o Arquivos Paranormais, eu digo que eu nunca estou sozinho, sempre tem os espíritos e alienígenas sempre me ajudam. Bacana, entendi. Mas agora falando sério, né, eu integro um coletivo chamado Lampião Game Studio. São 7 pessoas, 7 autores e autoras, em vários pontos, até mesmo do Brasil, tem na Bahia, grande parte aqui do Rio de Janeiro, mas de várias cidades diferentes e tal. Você lembra o nome de todo mundo aí? Rafão Araújo, Jefferson Neves, tem a minha pessoa, né? Jorge Valpasso, a Priscila Souza, o Diego Bernard, o Irã Allen e o Luiz Oliveira. Somos 7 nesse momento. Assim, é como se fosse uma banda. Já houve várias formações. Eu mesmo não sou um dos fundadores, eu entrei posteriormente, então tem diferentes formações, saem alguns membros, entram outros, então é um coletivo. E respondendo objetivamente, a escrita, né, dos nossos jogos, ela tem muito um trabalho cooperativo. Então, há pessoas que vão testar, que vão fazer uma crítica, que fazem a revisão, que fazem os testes, mas antes da gente publicar, a gente tem várias rotinas de testes internos, depois nós vamos em eventos, em fóruns de discussão, liberamos uma versão de testes para alguns grupos de apoiadores e que a gente já tem um trato prévio para estar
testando e dando feedback. Então, para um jogo acontecer, questão de anos, né? Realmente é algo que é uma produção coletiva, né? Inclusive, tem vários projetos que estão sendo desenvolvidos ao mesmo tempo, só que em fases diferentes, né, do projeto. Então, a gente sempre está publicando algo novo porque os nossos projetos, eles não são síncronos, né? Enquanto um está terminando, o outro está começando. Então, a gente tem esse nosso ciclo de vida, né, de cada um dos produtos que a gente faz. E lições? O que trata lições? Porque a gente falou do prêmio, falou do processo criativo, agora a gente quer saber, para quem ainda não teve a oportunidade de jogar, né? Já fala aí onde é que a gente encontra lições e já emenda aí o que conta o RPG Lições. Lições facilmente dá para encontrar no site do Lampião Game Studio. É só procurar Lampião Game Studio e Lições. Você também consegue adquirir no site da AVEC Editora, que é a editora que me publica, em qualquer marketplace. Amazon, Magazine Luiza, a que for, porque ele tem a distribuição nacional. Dá para você encontrar em versões de capa mole e capa dura. Ele é todo ilustrado e colorido, é facilmente encontrado em diferentes marketplaces, mas adquirindo no site da editora facilita, assim, tem uma questão melhor da remuneração da cadeia produtiva, e diretamente com o autor lá pro site do Lampião Game Studio você pode, inclusive, se assim desejar, ter a sua cópia autografada ali com dedicatória e talvez com alguns brindes, algumas novidadezinhas também. Galera, todos os links do Lampião Game Studios, do Jorge, tá tudo aí na descrição, tá? E se possível, galera, faça esse apelo aí. O Jorge levantou essa fala aí, essa bandeira aí, e eu defendo. Por quê? Porque a Super Geek, a gente aqui do site, tem a loja, a gente vende vários marketplaces, mas quando você compra da nossa loja, no nosso site, é melhor, né não? Então descem no Lampião e compra do Lampião aí o Lições. Vá lá, como é que é o Lições? Então, Lições, ele é um RPG, ele tem a seguinte proposta. Ele é um RPG sobre uma existência de mundos ou realidades paralelas nas quais jovens são transportados. Essa estrutura narrativa, ela está presente na cultura pop, via anime, mangá, com o nome de Isekai. Pra galera mais nova, Isekai, Sword Art Online, Digimon, Inuyasha, já entendi na hora. Beleza. Só que isso não é uma novidade. Com muita tranquilidade, a gente consegue pegar clássicos da literatura, como O Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas. Nossa, é mesmo? Crônicas de Nárnia, a gente pode estar falando até de Peter Pan, a gente pode estar falando de uma série de... Matrix, que eu amo de paixão. Matrix. A gente tem uma série de formas de contar histórias que vão incorrer em um deslocamento dos protagonistas para um universo ficcional diferente do que eles conhecem, que pode ser fantástico ou super tecnológico, mas que nesse outro mundo ele tem um papel que é um papel significativo para resolver uma determinada crise. E a jornada de ida para esse outro mundo é uma metáfora para um amadurecimento. A gente vai ver isso na questão, por exemplo, da própria Alice no País das Maravilhas, né, que a gente está falando de uma, entre aspas, criança se transformando numa adolescente, e a gente vai ter isso em uma série desse tipo de narrativa de viagem para outro mundo. E a gente também se esquece que o RPG de mesa mais conhecido do mundo, ele foi popularizado na década de 80 com uma animação que é um Isekai. Caverna do Dragão, ou Dungeons & Dragons, é menos sobre Dungeons & Dragons e mais sobre uma história de amadurecimento e mudanças de jovens que vão para um outro mundo. Se você parar para pensar, basta você assistir qualquer episódio de Caverna do Dragão e você vai ver que não tem exatamente CA, as ações que são feitas ali, os equipamentos que tecnicamente esses itens mágicos é que eles fornecem a uma determinada classe, isso daí não tem exatamente com a experiência do jogar o D&D, mas existe sim uma outra proposta, que é a proposta de pessoas estrangeiras, alienígenas, naquele mundo, que chegam lá e que resolvem problemas. E quando estão resolvendo problemas, estão tendo uma série de aprendizados. Então, eu até costumo dizer que o Caverna do Dragão, o desenho animado, ele é mais lições do que o próprio D&D. Caraca, nunca pensei nisso, velho. Pirei. Então é isso, né? Então o Lições ele serve para preencher essa lacuna, porque todas as regras, as mecânicas, a proposta do jogo é
para construir, desde se você não tem um mundo nenhum paralelo, você tem uma série de ferramentas para você criar um mundo. Então, eu tenho um feedback muito bacana de pessoas que estão usando lições RPG para fazer o world building, porque ele tem toda uma estrutura de como criar um cenário, como povoar um universo com antagonistas, coadjuvantes, e a galera às vezes está jogando o seu próprio sistema ou um outro RPG, mas ele usa as mecânicas e as ferramentas do Lições para criar. Isso já é o máximo, porque a gente cria um jogo, mas o jogo ele é apropriado pelos jogadores. Eu vejo que hoje o Lições, além de ser um jogo em si, ele se tornou, na comunidade, uma caixa de ferramentas. As pessoas usam as propostas, as tabelas, as mecânicas, o que está no Lições, para pegar a sua própria campanha e dar um plus, fazer algo diferente. Então, eu estou muito feliz, porque ele ganhou um peso assim, meio que de enciclopédia, de caixa de ferramentas, e isso é o máximo. Porque nem sempre a gente precisa pegar, assim, pelo que você me explicou, o Lições, para jogar Lições, né? A gente pode pegar ele pra ele ser tipo o Hexcrawl da galera que curte jogar um RPG, né? Que louco, muito outra coisa que o Lições tem se destacado é que, como ele tem uma estrutura de não apenas criação, mas de você estar dinamizando o outro mundo, muitas vezes as pessoas querem fazer a adaptação de algum filme, de alguma série, de algum jogo, pega aquele capítulo especificamente do Lições e já tem ali quase que um passo a passo. Como é que eu vou colocar um item mágico, ou um aliado, ou uma área extra, ou um segredo? As pessoas estão usando muito para isso. Inclusive, foi em cima dessa provocação que tem lá no site do Lampião uma adaptação da Barbie, do filme da Barbie. Por quê? Não sei se você chegou a ver, mas o filme da Barbie, a gente tem um paralelo, que é a Barbilândia, e as Barbies, a Barbie, ela vem pro nosso mundo. Então é quase que um Isekai reverso. Então, joga com as bonecas e você vindo pro mundo real. Então tem ali uma adaptação completa para você jogar com as diferentes Barbies e fazer as aventuras. Eu, quando levo para evento... eu ia falar isso agora, porque você é professor, né? A gente sabe que você é professor de história e tudo, né? E a gente vê direto no seu Face, quem te segue, que você faz principalmente eventos no final de semana. Você me falou, a gente estava até tentando marcar o Papo de Taverna no final de semana. Você falou que não podia por causa que você direto tá fazendo evento. E a gente vê nas suas publicações que direto você tá com crianças apresentando o hobby, o RPG pra galera. Na hora que você leva o Barbie, as meninas devem pirar. Isso é incrível, porque assim, o Lições ele ajuda muito, inclusive, a quebrar aquela coisa. Não, mas o RPG é fantasia medieval e é pegar tesouro e tal, etc. Não, vamos jogar Barbie. Vamos jogar Alice no País das Maravilhas. Vamos jogar outras propostas e, literalmente, a gente vai quebrando essas estruturas prévias que as crianças adoram, de verdade. Eu tenho um projeto de jogos no colégio, eu trabalho na rede estadual aqui no Rio de Janeiro, e além desse projeto no colégio, a gente tem ocupações em bibliotecas, em lonas culturais. Quase sempre eu sou colocado como tio. Vai lá, vai jogar com o tio, porque eu gosto muito de criança e é uma paixão, adoro jogar com a criançada, é muito bom. É muito gratificante ver a abertura desse universo na cabeça da criança. Eu tenho um sobrinho, que é o Kaique, ele tem 10 anos. Então, eu apresentei o RPG pra ele agora, assim como eu tô aprendendo o RPG também. Porque eu não sei se o Jorge sabe, mas quem conhece esse canal sabe, eu comecei a jogar RPG esse ano. 42 anos. Conhecia RPG? Conhecia, dos jogos e as coisas. Então, eu tô muito empolgado e apresentei pro meu sobrinho. Mas ver ele jogar Titique, não sei o que, é muito massa, cara. É muito massa. A gente vê aquele brilho da criança, parecia que ele tá pegando um presente, sabe? E tem uma coisa linda na criança jogando, porque ela tem a curiosidade, né? Que muitas vezes a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa abertura pro novo, pro diferente. E tem umas soluções criativas que eu fico pensando assim, que tem muito marmanjo, muito jogador experiente que vai só fazer o feijão com arroz e que a criança vira e muda porque, tudo. Né, ela tem a cabeça livre pra imaginar, né? Parece que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando meio enrijecido na questão de criatividade, de imaginar. Ou às vezes a gente até pensa, mas pensa que é errado, aí fica sem graça de falar. Criança não tem filtro não. Pensou, falou. É desse tipo mesmo, cara. Jorge, quero te falar um negócio aqui, cara, que eu não tinha como não comentar.
Porque no Papo de Taverna com o César Capacli, ele falou assim, ó, quando eu quero, que eu perguntei pra ele se ele joga alguma coisa, quando eu quero jogar alguma coisa, eu vou ali, vejo o que o Jorge Valpassos tá fazendo, jogo alguma coisa do Jorge Valpassos, depois Caio Romero também, que passou pela taverna, falou a seguinte frase: se você nunca jogou um jogo do Jorge Valpassos, você nunca jogou um jogo. Ponto. E aí, cara, como é que você lida aí com esse reconhecimento aí até dos próprios criadores de jogos, cara? Assim, eu me considero fã dessa galera toda. Citou 2 nomes que são nomes, assim, que eu gosto demais do trabalho da Campfire Studio, do Caio, né, e do César. E, assim, várias outras pessoas que fazem parte da cena criativa do RPG, Thiago Jung, a galera do Lampião, né, que já tem muitos jogos em parceria com eles. Todos eles são pessoas que inspiram, e eu ainda fico um pouco sem graça quando falam, não, você tem que jogar o jogo do Jorge Valpassos. Eu falo, não, pô, muito obrigado, mas se eu quisesse criar um buraquinho no chão e enfiar minha cabeça, eu enfiaria. Mas... Você é tímido, ô Jorge? Você se acha uma pessoa tímida? Introvertida? Eu não acho. Eu não acho que eu sou tímido, mas eu acho que eu fico envergonhado de ter um reconhecimento de pessoas que eu também admiro, sabe? Entendi. Me considero acima, mas talvez eu entenda o porquê de me referirem, às vezes, para ver o tal... Tem o Encho Chagas, ele fala do RPG doidão, que é um tipo de jogo, né, mais independente, menos preso a determinadas convenções. Por exemplo, tem coisas que eu coloquei no Lições, você vai ter oportunidade de ler e jogar. Galera, o Jorge falou um negócio aí, deixa eu cortar ele aí. A gente vai receber uma caixa violenta aí da Lampião, né, com lições, terrores insólitos. Também, mas os demais a gente deixa ali na surpresinha, mas... Beleza, aí vai estar no fora da caixa, e aí, continua. Bom que eu vou cortando o Jorge toda hora, agora mesmo ele me xinga aí. Não tem problema nenhum, a gente tá falando de terrores insólitos, você vai me cortando, é slasher, tá tudo bem. Mas então, eu acho que um dos motivos, talvez, de lembrarem um tanto da minha produção é porque eu considero a criação de jogos, né, como uma forma de uma expressão poética. É uma pegada, sem querer falar de uma forma muito complexa, mas o game design, ele é um filho do design, que o design, ele é um filho do desenho industrial. O que isso quer dizer? Existe uma relação muito própria da concepção de um jogo para uma eficiência de uma determinada experiência e da resolução de problemas. Você vai ter que criar algo para resolver um problema, criar algo e resolver um problema, que é um pouco da história da engenharia e da arquitetura no Ocidente, por assim dizer. Desculpa o papo palestrinha, que eu sou historiador, eu sou muito... Então, já disse que eu sou historiador, então tem que ter aí a palestrinha da história. Além de, sim, ter as práticas para você tentar resolver problemas, um jogo e a ideia de existir uma arte participativa, uma arte performática ou performativa, tem a ver com a década de 60, mais ou menos, do século XX, com os movimentos de contracultura, e que propõe uma relação com a arte não passiva, que você interaja e que você performe a arte. A gente vai ter, por exemplo, na poesia, uma série de poemas que depreendem da interpretação ativa e da recombinação das palavras. Vão ter algumas vanguardas na poesia que vão fazer isso. A gente vai ter, por exemplo, olhando aqui para as epistemologias do Sul, na América Latina, a gente vai ter um dos livros que eu considero um dos livros mais sagazes e inteligentes, é O Jogo da Amarelinha. Ele é um romance que ele não tem uma estrutura linear. Você pode ler em qualquer ordem e conforme você vai lendo os capítulos de formas diferentes, você tem construções de sentidos diferentes. Ou seja, quem está lendo, ele é um participante, ele não é apenas alguém que está recebendo, né? Ele tá, a contracultura questiona o broadcasting, né? Que é você ter um ponto focal que está mandando discurso para todo mundo consumir. Então, a gente está tendo experiências menores e experiências participativas. Essas experiências participativas, elas vão sangrar
nos LARPs, nos jogos de RPG de mesa. Então, eu tento colocar, além de um jogo divertido e com game design, eu tento me expressar poeticamente, liricamente e apresentar meus atravessamentos, minhas questões e te chamo para vir nessa viagem comigo. Então tem uma coisa que é muito intimista, tem alguns jogos que têm uma pegada realmente existencial e que são jogos que têm uma pegada filosófica e poética. E o segundo motivo, talvez, e até a Ingrid Santana, que ela é a diretora de arte do Universo Simulado, do Luiz Cláudio Gonçalves, ela falou recentemente, não, que você escreve como se fosse uma vanguarda do RPG, você pensa em coisas que ainda não estão exatamente sendo pensadas. Eu ainda não tenho exatamente uma certeza se eu sou ou não essa vanguarda ou parte. Eu acho que eu faço parte de um momento e que esse momento tem várias pessoas que pensam e fazem coisas semelhantes, mas eu tenho um pouco de receio de usar o conceito vanguarda, porque no caso da história da arte, muitas das vanguardas europeias, cubismo, por aí vai, elas se valeram de muitas expressões artísticas que têm a ver com a Ásia e com a África, que foram colonizadas, teve um movimento ali de imperialismo europeu. Então, muito que é vanguarda europeia, mas está pegando a influência de coisas que não são da Europa, então não estão necessariamente fazendo algo novo. Então, eu tenho um pouco de receio de usar algo novo, inédito, incrível, genial. Então, tenho um pouco de receio de usar a vanguarda. Mas o que eu busco é pensar todo o meu jogo, tiozão, como uma metalinguagem. Então, por exemplo, eu publiquei um jogo esse ano, que foi um lançamento lá no Diversão Offline, que é um RPG de mesa, de fantasia medieval, só que as mecânicas básicas dele, tudo que você faz, a resolução de conflito, o teste e tal, usa pega-varetas. E por que isso? Porque faz parte de um projeto meu de arqueologia do lúdico. A gente, quando vai para uma papelaria, quando lembra da nossa infância, pensa no quê? Pensa em pega-vareta, pensa em ludo, jogo de trilha, pensa em forca, pensa em jogo de passar o anel, sabe? Que você vai passando assim o anel. Então, eu fiz uma série de projetos de jogos, e eu vou até antecipar um dos jogos de 2024, novidade aí pro canal. Eu já ia perguntar no final da taverna, ele já vai soltar agora, galera. Então solta! É uma novidade, vai ter um jogo 2024 que ele vai ser todo estruturado em cima de amarelinha. Que doido! E aí tem que se pular na vida real pra fazer o jogo? Aí é spoiler, aí o bom marketing... Aí você joga à vontade na gente, mas não conta o resto. O bom marketing é aquele que você só... Quando eu falei que eu ia ter um jogo com... Só o teaser. Foi mais ou menos assim. Então, vai ter um jogo de RPG com pega-vareta. A galera, o quê? Mas como assim? Tal? Eu fazia a mesma coisa. Então, aguarde. Uhum. E assim, o que eu posso antecipar é que o amarelo de amarelinha já é parte da proposta do jogo e ele não tem nada infantil. Então, se você conhece Ceifadores, Pesadelos Terríveis, Terrores Insólitos, vai ser um jogo 18+, mas em cima de amarelinha. Que doido. Vocês vão ver. É isso. Que massa, cara. Eu acho muito massa você trazer... Eu enxergo todo o seu trabalho, assim, pesquisando um pouco, Jorge, ligado muito à arte circense, sabe? Não que tem circo, alguma coisa, mas a gente vê que você sempre mesmo, igual você falou, tenta trazer o lúdico pro tradicional RPG que a gente já conhece, trazendo toda essa arte... Como é que é a palavra? Na época que eu tava estudando no 2º grau, tinha uma palavra para um curso que tinha isso... Artes cênicas. Eu vejo muito disso no seu trabalho, cara. Eu acho que isso aí traz todo um frescor, uma revitalização, sabe? E a galera já fica ali esperando o que o Jorge Valpassos vai aprontar. A gente sempre pensa assim, ó, o que ele vai trazer, o que ele vai imaginar agora. Isso aí fica aumentando também até porque assim, a minha formação é administração. E eu estudei no mestrado satisfação do consumidor. E o que é a satisfação? É a quebra da expectativa, né, com a real experiência. Então você tá sempre aumentando a expectativa da galera. Então tem sempre, né, que trabalhar, pra sair cada vez menor esse jogo. Você fica, às vezes, até meio com medo, assim, cara, na hora de começar um novo jogo, mais empolgado.
Eu fico sempre empolgado. Lições, né? No caso específico, ele encerrou um ciclo criativo meu. E a partir do Lições, eu comecei a explorar outras formas. E aí veio a trupe, né? Com a fantasia circense. Eu tô num processo, nesse ano, né? Pós-Lições, que é um processo literalmente de estudo, tá? Eu estou publicando jogos menores, nenhum jogo é um grande calhamaço. Eu estou me envolvendo com a própria autopublicação independente em zine, fazendo as próprias zines, indo para os rincões da galera que não joga RPG, buscando experiências que sejam fora da caixa para eu ganhar repertório. O que eu tô trazendo um pouco de retorno, né, nesse final de 2023, depois desses jogos, dessas experiências todas, de poder sair de casa e, né, porque teve pandemia, né, nos anteriores e tal, é que eu tô repensando um pouco a proposta do jogar. A gente tem um jeito de jogar RPG que ele virou um acordo de cavalheiros, uma espécie de uma convenção de como a dinâmica do RPG acontece na mesa, que não tá escrito em lugar nenhum, que é para ser daquele jeito, mas é convencionado que é daquele jeito. E eu tô quebrando a dinâmica do jogo de RPG aos poucos. Cada jogo eu tenho coisas que eu estou criando pequenas provocações para fazer com que quem está jogando tenha um desconforto brincante. Eu chamo de bala de tamarindo. A bala de tamarindo, ela tem uma experiência muito interessante para quem está chupando, porque ao mesmo tempo que ela tem uma espécie de um frescor e um doce, ela possui um azedo que trava a língua. E as duas coisas vêm ao mesmo tempo. Esse agridoce da bala de tamarindo, que tem a ver também com o que eu estou buscando nesse momento, não é à toa que existe um universo ficcional que é o bairro Tamarindo, que está em vários jogos meus e tal, inclusive Lições, a galera que estuda no Colégio Estações o Colégio Estações fica no bairro Tamarindo. Eu não quero provocar um desconforto em quem está jogando, mas eu quero provocar uma reflexão. Por que a gente sempre faz assim para jogar? Por que a gente não faz assim, desse jeito? Alguns exemplos e estudos de caso. O Gavaré, eu trago para uma experiência de RPG de mesa pontuação, pontos de vitória. Existe competição. No final de uma partida, existe um vencedor. E o vencedor, ele tem mais pontos para comprar um final para o seu personagem. Você tem um leilão no final da partida que você compra o melhor final de acordo ali com o desempenho que você tem. Então você tem sim uma cooperação, mas essa cooperação não nega uma competição. Eu tenho jogos como a trupe. Existem mecânicas do jogo que você precisa parar de jogar e fazer alguma coisa fora do jogo para ser recompensado dentro do jogo. Por exemplo, você fazer uma mímica, fazer um truque de mágica, dividir um lanche, empilhar os dados, pedir um palpite para quem não tá jogando. Você levanta da mesa, vai lá, ou liga para alguém, liga, sei lá, pro seu primo. Olha só, eu tô jogando um jogo e tem um dragão que tá cuspindo ácido aqui. O que você acha que vai acontecer? Aí o seu primo vira e fala assim, vai começar a chover e o dragão vai fugir, vai acabar o ataque. O que o seu primo falou entra no jogo. Tá? Que doido! Eu tô fazendo essas experimentações para estar tensionando as convenções, que é quase que um acordo tácito. Tem que ser assim um RPG e tal. Eu vou trabalhando com isso. Será mesmo? Acho que tem um pouco a ver com isso, a minha produção, que eu tô, nesse momento, chegando a uma conclusão, mas como você falou de mestrado, né? Então vamos lembrar do momento tenso da defesa de dissertações e etc. As conclusões que a gente chega, né? Elas são sempre provisórias, no sentido de que você pode ter evidências no futuro. Então, vamos pensar em qualquer produção científica, a gente nunca bate o martelo e terminou aqui. Não, a gente tem conclusões provisórias de acordo com o estado da arte, das fontes e das pesquisas que a gente tem no momento. O que a gente tem de arcabouço teórico-metodológico faz com que a gente compreenda esse fenômeno dessa determinada maneira, mas pode mudar. No momento, eu estou, por meio dos jogos e das experiências e das propostas que eu estou fazendo, inclusive nos jogos que eu estou escrevendo agora, que é o Tênis e Feitiços e o Garotas Mágicas, as duas versões expandidas, que o RPG de mesa, ele está na fronteira entre o que é uma brincadeira e o que é um jogo. Ele não é totalmente um jogo, e o que faz ele ser diferente de um jogo
simplesmente, puramente o jogo, é o caráter brincadeira. Aí a gente vai ter que ir lá pra galera da pedagogia e... Porque isso aí agora você me bagunçou minha cabeça, porque jogo não é uma brincadeira? Ih, não, pior que não. Pois é, aí você botou o tiozão, o tic-tac começou a estralar aqui, ó. Normalmente, assim, eu vou fazer a definição mais tradicional e que ela é cheia de debates e contradições. Uma brincadeira, tal qual um jogo, tem uma finalidade em si mesmo. Você não vai jogar para ou você não vai brincar para. Inclusive, essa é uma das críticas que se tem em torno da gamificação e tal, etc. Mas isso é um debate maior ainda, mais complexo. Mas a distinção entre a brincadeira e o jogo é que brincadeira, ela não possui regras claras para o seu início, para o seu fim, não costuma ter na brincadeira condições de vitória, ela é uma experiência de pura fruição, ela não tem exatamente um objetivo, e os jogos eles são mais estruturados. Mesmo que seja um jogo para você jogar individualmente, você está jogando lá paciência, é um jogo, você está jogando solo, ok? Beleza, mas você está jogando sabendo quando você perdeu, quando você ganhou. Agora, quando as pessoas estão jogando altinha na praia, ou jogando frescobol, ou brincando de peteca, a gente não tem exatamente uma condição de vitória e derrota muito delineada. As pessoas vão parar de jogar o altinho no futebol quando cansarem. Ou você pode criar regras para estar eliminando quem não conseguir dominar a bola e tal, etc. Mas aí você já está transformando o que seria um simples brinco em um jogo. O meu debate é, essas fronteiras são fronteiras porosas pelo estado da arte, do game design, da ludopedagogia contemporânea, e a gente, no RPG de mesa, o game design, ele afunila para o jogo e ele não trabalha com a potencialidade do brincar, da brincadeira também no RPG. Se a gente parar para pensar, o que efetivamente determina o final de uma campanha, tirando os jogos que são estruturados, sei lá, Shadow of the Demon Lord, que você vai ter as 13 partidas antes de terminar, ou vários jogos que tem um momento para acabar, mas a extensão de uma campanha ou a duração de uma partida são muito mais subjetivos do que estruturados. O jogo de RPG, ele tem muitas reminiscências da brincadeira e que essas reminiscências, ou elas são consideradas como algo inferior ao jogo, ao grande game design e tal, etc., como a própria brincadeira e o brincar são vistos como algo inferior, e a métrica, a parametrização e tal é colocada em primeiro plano. Quando a gente começa a supervalorizar a delimitação dos elementos puramente do jogo, do game design, e não se recorda que uma caixa de areia é um brinquedo e você pode fazer diferentes brincadeiras com a caixa de areia, a gente está perdendo um pouco da potência que a gente pode ter em torno do RPG, jogos narrativos e jogos de uma forma geral. Então, eu tenho colocado desde lições herdeiros dos antigos, nos meus livros, capítulos ensinando a quebrar o meu jogo e você montar um outro jogo. Eu quero que os meus jogos sejam Legos. Eu quero que os meus jogos sejam não apenas um jogo, mas também um brinquedo que você possa criar outras brincadeiras com ele. E eu vou te ensinar, eu faço isso, eu explico nos meus manuais de jogo como eu cheguei àquela solução de design e falo, isso aqui foi o que eu fiz. Se você mexer nessa regulagem, você vai mudar isso aqui. Experimente, brinque, o jogo é seu. Caramba, você faz essa tradução pra quem tá lendo. Que massa, cara. O último capítulo, lições, é isso. Depois que eu explico todas as regras do jogo, como que faz e tal, etc., eu viro e falo assim, então, agora esse jogo vai ser totalmente seu. No sentido de você poder recriar ele, mudar os atributos, mudar a economia dos pontos, mudar as regras, e eu explico o que se você mudar, qual o efeito que vai dar. Eu tenho feito isso para todos os jogos que eu tenho criado.
Que bacana, Jorge. Muito top mesmo. Cara, e já tem quanto tempo que você tá nessa estrada de fazer jogos? Você sempre fez? Você fazia quando era criança? Começou só agora? Porque muita gente startou na pandemia, que eu tenho conversado aqui no Papo de Taverna. Vários projetos engavetados pularam da gaveta. Mas Jorge, começou na pandemia, teve, lógico, uma crescente ou já veio lá de trás? Toda criança é um excelente game designer. E elas se esquecem que são, porque vem a vida adulta. E depois, às vezes, elas se lembram. Às vezes, questões fazem com que elas reaprendam. É claro que eu estou falando isso de uma forma poética, mas é importante também validar um saber estruturado. Tem pesquisa, tem estudo, existe... Eu sou o cara do Lampião, que é talvez o mais acadêmico em torno de jogos, e eu gosto muito disso e realmente não acho que seja um afastador de novo jogador. É um falso dilema dizer que trazer a academia para a cultura pop, geek, nerd, etc., é algo que vai afastar pessoas. Tem um termo bonito, né? As pessoas gostam de falar em inglês, né? Gatekeeping, né? Você está criando uma barreira de entrada quando você está colocando a academia e tal. Eu considero um falso dilema, porque enquanto uma pessoa criadora e que estuda jogos, é minha responsabilidade fazer divulgação científica de game design. Eu acho que todo professor é um divulgador científico e todo autor, de alguma maneira, é um divulgador científico, um divulgador artístico, um divulgador cultural. Então, eu falei sim, toda criança tem sim essa paixão pelo criar, pelo investigar, pelo fazer, de pegar uma bolinha de gude, 2 pregadores e uma folha de papel e criar um jogo com aquilo. E às vezes a gente acha que, nossa, para eu criar um jogo eu preciso e ter os 1000 props e tal. Não, às vezes a questão material tá muito simples. Vou dar um exemplo, Tiozão, que é um debate em torno de acessibilidade de RPG de mesa e que, vez por outra, cai na questão dos dados multifacetados, que eles não são tão facilmente encontrados e tal. Se a gente for pensar na história do RPG, há uma série de publicações do próprio Dungeons & Dragons, que é tomado como um dos primeiros, se não o primeiro, questões sobre o primeiro RPG de mesa e tal. Há publicações que a gente vai ter o Dungeons & Dragons tendo não apenas os dados multifacetados, mas cartõezinhos para você recortar e para você sortear como se fosse loto, sabe? Você põe num saquinho e pega de 1 a 20 para ser o D20, sabe? Então, tem questões para a gente pensar em soluções e já estão dentro do nosso repertório. Sobre a Você pode pegar nisso aí até um dos jogos de RPG board game que tentou trazer o RPG pro board game, muito famoso, que é o Gloomhaven, ele não tem dado. Não só tem carta, dado. Não tem dado. Mas qual que é o seu primeiro jogo? Assim, que você começou, você pode falar assim, ó... É isso que você falou. Eu vou para mais ou menos 10 anos nessa estradinha. Lá para 2014, que tive ali o ingresso do Lampião Game Studio, mais ou menos para 2014, que foi o início do desenvolvimento de um jogo que saiu em 2015, mas ele começou a ser criado lá mais ou menos para 2013, 2014, mas eu coloco 2014, que efetivamente eu tive a ideia, isso aqui vai ser publicado, que para mim é um dos jogos que quase é um cartão de visitas. O nome do jogo é Sarjeta Serena e Solidão. É um jogo sobre pessoas sem teto, pessoas que vivem nas ruas, tendo de sobreviver. E esse jogo, ele tem uma relação direta, familiar. A minha mãe falecida, ela viveu muitos anos nas ruas e toda a minha infância e pré-adolescência foi tendo os relatos e conhecendo as amizades dessas pessoas que eram contatos da minha mãe e que a minha mãe me abriu os olhos para experiências de vida que normalmente a gente desvia os olhos, né? E desde muito cedo eu sou uma pessoa muito sensível com 2 questões que eu acho que são questões que a gente às vezes coloca em segundo plano. Tudo bem, a gente está falando sobre diversão, jogos e tal, mas tem 2 coisas para mim que são inegociáveis em torno da dignidade humana, que é a moradia e a alimentação. Não é à toa que para a área de história, eu pesquiso história da alimentação, é um dos meus focos. Depois, né,
aí já é pós-graduação, pesquisa, mundo mais acadêmico, aí eu fui para a área de educação mesmo, né? Mesmo para a área de pedagogia. E nessa área de pesquisa sobre educação e educação lúdica, metodologia ativa e tal, foi pela academia que eu tive contato com a cena independente de RPG do Brasil. Já jogava RPG, nunca criei, mas foi pelo mundo acadêmico que eu falei, beleza, eu tenho um trabalho que é em abrigo para criança, que por várias razões, antigamente chamava de orfanato, não usa mais esse termo. Também tinha um projeto com adolescentes em conflito com a lei, antigamente chamava de menor infrator. Antigamente, né, Rede FEBEM, FUNABEM, aqui no Rio de Janeiro, a Rede DEGAS, e cada estado, né, tem uma rede para medida socioeducativa. São Paulo é Fundação Casa, e eu queria levar o RPG de mesa, que eu considero até hoje uma linguagem extremamente potente para você trabalhar com uma série de questões e propiciar o próprio falar para essas pessoas que têm o silêncio como a principal companhia e a vergonha do existir, que são párias na sociedade. Então, eu queria levar, mas eu não queria levar jogos que fossem exógenos à vida deles e que fossem da gringa, já que tem gente aqui no Brasil que publica RPG. E foi nesse momento, estudando game design para aplicar nesses projetos que tem a ver com a questão acadêmica e com questões de filosofia de vida, entrei em contato com uma série de criadores e fui convidado, depois de mestrar e jogar e dar feedback para o Rafão e para o Jefferson, que já eram parte do Lampião quando tinha outra formação. Eles me chamaram para eu ingressar. Pô, e aí, Jorge, aí, Valpassos, vamos fazer ali algum jogo, o que você tem aí e tal? Falei, pô, eu tenho um projeto, mas é um projeto muito delicado. E aí a galera me apoiou. Esse jogo é gratuito, Sargento Sereno e Solidão. Dá pra você baixar ele, tá lá no nosso site. Recomendo, é um jogo meio que visceral, um jogo pra gente tá não glamorizando a miséria, mas repensando. E essas questões de temática social vão estar presentes em outros jogos meus, como o The Loyal, o Herdeiros dos Antigos e vários outros. Eu sempre coloco alguma espécie de proposta catártica, que você está ali jogando, mas que tem ali um sentimento, um atravessamento, algo que tem a ver com os temas que são urgentes para a nossa sociedade. Que precisa um pouco mais de holofote, né? Porque a gente, às vezes, a gente passa na rua, inúmeras questões dessas que você abordou aí, a gente simplesmente fica inerte, né? A gente fica, né, continua a passar, leva a nossa vida normal, nosso dia a dia, e todo o contexto do lado a gente praticamente ignora. Dessa forma, você trazendo holofotes para as pessoas repensar. Quem faz muito isso, que eu acho assim, ó, de uma forma muito inteligente, é o Porta dos Fundos. Que ele faz a mesma coisa, trazendo holofote de uma forma de piada, satírica, mas é pra gente pensar nas questões que tem no nosso mundo e a gente vai vivendo nossa casa, nossos amigos, nosso trabalho, nosso churrasco do final de semana. Existem várias outras questões que a gente... eu não preciso pensar nisso. Mas sim, a gente está numa sociedade no todo e precisa sim pensar assim. Cara, que massa. Fico... Sim, cara, é um lado que, cara, se eu já tava fã por o povo falar quem que era Jorge Valpassos, agora eu tô, né, eu vendo quem é Jorge Valpassos, e com certeza eu vou consumir todos os jogos, cara. Eu só queria fazer dois pontinhos aí. Seguinte, não há nenhuma necessidade de nenhum jogo, card game, board game, RPG, necessariamente ter esse tipo de abordagem. Acho que é uma coisa que cada pessoa autora, cada autor, cada autora tem o seu jeito. Eu assisti outras entrevistas aqui mesmo no Papo da Taverna, que cada pessoa tem o seu jeito de se expressar. Esse é um jeito que eu tenho. Esse é o jeito de Jorge Valpassos, não tem nada de errado com a galera. E que eu não considero, nossa, o alecrim dourado, a pessoa diferente por ser desse jeito. Só que eu faço assim e funciona, e é o jeito que eu consigo também colocar as minhas coisas pra fora também e tal. Nossa, agora fazendo uma piada, não pensem que eu estou falando de nenhum excremento aí com coisas pra fora não, hein, gente. Outra coisa, tem uma provocação pra você, tiozão. Você manda. Quer consumir tudo, eu quero que a gente, já que a gente tá num momento meio filosófico aqui também, pensar nesse termo consumir. Consumir, eu acho legal.
até mesmo a honestidade de falar do comprar, por exemplo. Uhum. Eu quero comprar, quero colecionar, quero dar de presente, quero ler, mas eu acho que o consumir, ele é um termo que ele é muito mal aplicado. Consumir significa acabar, significa terminar. O prédio foi consumido em chamas. Entendi. Você consome um alimento. E tudo que eu mais quero é que o meu jogo, que o meu livro, que o meu texto, que a minha poesia, que ela semeie e que ela não seja consumida. Então, não entenda assim como o cara chatão que estou corrigindo, mas não é questão de corrigir, é para fazer uma brincadeira. Uhum. Aquilo que você ama, você não quer consumir, você quer dividir, você quer partilhar. Mas cara, quando a gente tá jogando um jogo aqui, eu já pego o WhatsApp, caraca, Samuca, que é o Mago Tiel. Cara, tô jogando um jogo assim, já mando o link pra ele. Isso é semear. Eu não tô consumindo, eu estou semeando, né, aquilo que eu curti, que eu achei bacana, que eu achei legal. Bacana, boa abordagem aí, Jorge. Cara, muito top mesmo, cara. Jorgão, cara, que papo incrível, cara. A gente tá chegando aí já, tempo do Papo de Taverna. Quero deixar primeiro, assim, ó, minha gratificação imensa, né, pra você ter parado o seu tempo aí. Foi... A gente acertar os ponteiros pra rolar o papo já foi, né, complicado ali, que a gente sabe, né, como é que tá o final de ano pra todo mundo. Cara, brigadão de coração. A taverna tá muito ilustrada agora com o Lampião Game Studios e Jorge Valpassos, o grande Jorge Valpassos, galera, da Taverna do Tiozão. E eu vou deixar o microfone aberto aí, cara, o que você quiser falar com a galera, quiser fazer um convite, fica à vontade, taverna é mais do que sua, meu amigo. Gente, primeiro, muito feliz, tô aqui já meio descabelado no final do papo, mas é bom, né? É bom, porque significa que a gente se entregou por inteiro. Vocês estão aí. E, não entregou por inteiro, não, porque ainda estamos com roupa. Isso é um. Mas aí o que acontece? Vem o quê? A magia do corte da edição. Será que essa parte. Será que não fica? Desculpe. Ixi, eu coloco tudo, Jorge. Eu boto os memes, eu boto eu zoando a galera me zoando. Você vai ver. Então é isso. Gente, de verdade, você teve assim, essa entrega, né? A gente tem, talvez, no nosso mundo, o tempo e a dedicação seja algo extremamente valioso. A gente vive num mundo repleto de estímulos. Eu tenho questões até neurológicas, com problemas de superestímulos e tal. Eu não consigo coordenar quando tem muito estímulo. Então, eu tenho que focar em só um ponto. E se você ficou aqui até o fim, muito obrigado de verdade. Eu acho mágico ainda que pessoas de diferentes espaços, de diferentes lugares, o tiozão veio falar comigo, abrindo um momento na semana, corrida, podendo ter um descanso para estar escutando esse cara aqui do Complexo do Alemão, falando groselhas e coisas loucas e papos muito brisados. Então, se você também me permitiu chegar aos seus ouvidos, eu agradeço demais. Mas, se você quiser agradecer um pouco mais, primeiro a esse canal, dá uma olhada na lojinha do tiozão, acompanhe aqui o canal, curta, compartilhe, porque é aquilo, né? Uma coisa que eu aprendi é retribuir o espaço que é ofertado, então sempre tem um jabá de graça que eu faço pro canal. E no Lampião Game Studio, vale a pena dar uma olhadinha no Lições, que é o vencedor do Goblin de Ouro, mas em outros dos nossos títulos também. E não apenas meus. Tem jogos da Priscila, do Luiz, jogo novo do Luiz que vai sair ano que vem, jogo novo do Irã que vai sair ano que vem, Jefferson Neves com a produção incrível, Rafão Araújo com recém-publicado, que provavelmente deve estar aí levando alguns prêmios com Breu também. A gente tem uma série de jogos desde os mais antigos, aos de 2020 para frente, e a gente tem esse objetivo, né, de estar sempre publicando jogos gratuitos, assim como vários autores da cena independente, o próprio César Capacli, que já esteve aqui, vários outros autores, estão sempre colocando numa espécie de repositório, aliás, de jogos gratuitos independentes, que é chamado de Bazar Verde. Só você procurar num Google da vida Bazar Verde, lá você vai encontrar o selo Lampião Game Studio, que tem dezenas de jogos que você baixa, dá uma contribuição se você quiser, literalmente
passar o chapéu, tipo a trupe, né, o artista de rua passando o chapéu, mas também tem os nossos títulos editoriais, títulos independentes que a gente tem publicado. Basta acessar a nossa página lá do Lampião Game Studio para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E se você já tem alguns dos nossos jogos ou já conhece, aproveite para presentear. E é uma coisa que eu costumo falar muito, que a gente ainda não criou esse hábito. Às vezes a gente gosta de literatura, e quando a gente vai dar um presente, que a gente sabe que tem um amigo nosso que gosta de ler, a gente dá um livro. Mas eu não costumo ver, sei lá, amigo oculto, festa de aniversário. É comum você ver as pessoas dando RPG de presente? Ainda não. Nem um pouco. Então, dê RPG de presente para si mesmo, mas para quem você ama. Para quem você, às vezes, está querendo construir algo. Olha só, tem ali um contatinho, aquela pessoa ali, chega ali no aniversário dela, ou então fora no aniversário, no desaniversário, já que a gente está falando de Alice no País das Maravilhas, dá um RPG de presente, presenteie com RPG. E se essa pessoa, olha só, se você já está com essa intenção de construir algo com ela, mesmo que seja uma amizade, se ela não conhecer o RPG, melhor ainda, porque você pode, inclusive, ensinar o que é o RPG, se não essa partilha, se não essa troca, se não essa semeadura. Então é isso. Siga lá o Lampião em todas as redes sociais. E se não quiser seguir o Lampião e apenas os devaneios pueris e às vezes brincantes, e eu tenho uns nonsenses também, você pode me acompanhar. Eu só não gosto de usar o termo seguir, porque é um negócio meio stalker, né? Tem um seguidor. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais, até porque eu acho que seguidor é um negócio meio de culto, não sei. Eu vou amigar, tenho lá Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Blue Sky, Nossa, o que for. Até TikTok já tá, Valpasso. É só procurar por Valpacos Jorge, só colocar o Valpasso sem cedilha na frente e Jorge depois, e aquela arroba na frente você vai me encontrar aí pelas redes. Não respondo na hora, porque a vida acontece, é muito trabalho, um monte de coisa. Ou mesmo que não seja trabalho, né? A gente também gosta de fazer nada, de brisar, de olhar para a paisagem, de ver uma lua, um pôr do sol. Eu sou desses que estou aqui, eu sou pai de planta, eu gosto de ter as plantas em casa, gosto de ficar fazendo nada também, que eu acho que é importante. Faça nada também, dê tempo ao tempo. Não metrifique a sua diversão. Tem aquela galera de, eu já li 35 livros por ano, eu já assisti 395 séries. Cara, vê ali no seu tempo. Você não tá disputando com ninguém. Ô Jorge, você tocou no assunto aí que eu vou ter que comentar. O que a gente mais escuta lá na loja, né, cara, é quando chega essa galerinha nova. E aí, por exemplo, saiu agora o One Piece na Netflix, né? Eu tenho que comentar. Talvez eu nem coloco no papo, mas talvez eu coloque. Aí a galera chega lá, e aí, cara, curtiu o novo anime da Netflix? Cara, eu prefiro o mangá. Eu já li todos os mangá. Eu já não sei o que lá. É isso aí que você tá falando, cara. É isso, gente. Vai ali cada um no seu tempo. Você falou do One Piece, vai ter gente que vai ver só a série e vai se divertir, vai ter gente que vai ver só a animação, ou que vai ler o mangá, ou que vai ver os três, ou que não vai ver nada, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe? Pega em leve, você tá ali curtindo, e é isso. Brincando. Então e outra coisa, a gente, aproveitando o momento, já que é o tiozão e o professor aqui, fim do ano, festas, só que você não vai ganhar um papo fechado, chatão. Como a vida, sem ludicidade, sem a criatividade, sem o entretenimento, ela seria muito mais dura, divirta-se nesse fim de ano, relaxe, brinque muito. Não estou dizendo para você esquecer dos seus problemas, mas se permita. Eu acho que se a gente se permitir mais brincar, a gente pode encontrar a felicidade nos desvios. E eu acho que é por aí. Show de bola, galera! Fechando a primeira temporada do Papo de Taverna, Jorge dos Santos Valpassos. Galera, se você curtiu esse Papo de Taverna, o ano de Papo de Taverna, vai lá, se inscreve aí. Seja muito bem-vindo à taverna. Solta aí um D20 pra dar um crítico nesse like e apontar aí pro YouTube que o nosso canal também é de qualidade, né, cara? E compartilha aí com 2 ou 3 amigos pra fortalecer a nossa Liga Geek. Bem, Geeks, eu, tiozão, vou ficando por aqui. Te espero no próximo ano de Papo de Taverna. Aquele abraço e fui! Falou, galera! Falou, Jorge dos Santos Valpassos. Tamo junto e falou!
Ué, cadê todo mundo? Já acabou? Gente?